Pessoal, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tem alguém aí? Eu tô te ouvindo, Hermínio, não sei o resto. Vamos começando, Vai. né? Eu ia esperar mais um pouco, mas o pessoal hoje está meio lento, né? É devagar, eles vão chegando, que a aula do Rafael terminou agora. Ah, sim, você estava em aula com o Rafael, né? Devagar, eles vão entrando, você vai ver. Vamos começando então, porque Então, já são 8 horas, né? E o nosso uhum. tempo é sempre curto. É o seguinte, hoje nós vamos continuar aqui nosso conteúdo de química farmacêutica e a nossa aula de hoje é sobre antibacterianos. Então, na aula da semana passada, nós falamos sobre desenvolvimento de fármacos, profármacos, né? Falamos sobre mecanismos de ação, relação estrutura-atividade. E hoje nós vamos adentrar aí em classes, né? Vamos começar a estudar separadamente as famílias dos medicamentos. Como a gente viu, a gente pode dividir de acordo com a estrutura química, né? Grupos de fármacos que possuem estrutura química semelhante, né? A gente chama aí de famílias, grupos, classes, ou também a gente pode ver de acordo com a ação, né? Sistema nervoso central. E para fins didáticos, eu vou começar com antibacterianos, até para a gente pegar uma sequência, né? Porque nós temos aí a primeira síntese, entre aspas, né? De medicamento feito pela indústria farmacêutica pelo homem foi a penicilina, né? Na verdade, foi uma descoberta, não foi exatamente uma síntese como a gente entende hoje, que é a síntese em laboratório, que é a produção da molécula, né? A penicilina é produzida por um fungo, né? Mas a partir dela nós tivemos aí a produção da sulfa, né? E outros medicamentos aí, que hoje a gente sabe, né, que foram provenientes de síntese ou de hemissíntese, né? Como o ácido acetilsalicílico, que veio da hemissíntese a partir do ácido salicílico, que é da casca do salgueiro, e outros que nós veremos aí, tá? Então, eu vou começar pelo antibacterianos. Eu acho que eu já liberei para vocês a unidade desde segunda-feira, né? Então, já está disponível lá para vocês estudarem. Tá. Ô, Hermínio, deixa eu te perguntar um negócio a respeito do mecanismo de ação dos antibacterianos. A letra A e a letra B do exercício, para mim, Hum, as duas estão corretas, porque se você for olhar aquele resumo daquele livro que você deixa lá disponível, uhum. fala igualzinho a letra B. E no seu slide fala igualzinho a letra A. Eu, por exemplo, marquei a letra B e me ferrei, né? Desafio ou do desafio Não, ou é do o exercício. o exercício? Isso, Ah, eu porque vou... eu não estou lembrando muito bem, não, mas a letra B falava que ela age sobre a membrana plasmática, me parece. Qual medicamento? O A penicilina? anti... Não, não fala, só fala a ação dos antimicrobianos, né? Você já está falando do slide dessa semana, né? Da matéria dessa Em semana, né? geral, que eu já fiz o Uhum, exercício, né? Porque se uhum. pintar alguma dúvida, a gente pergunta. E para mim, a resposta da letra A e da letra B estavam, né? Depois que eu fui ver o seu slide, que eu vi que a letra A correspondia com seus slides. E a Uhum. letra B correspondia com o resumo, a não ser que eu fiz Alguma alguma coisa errada? confusão. E qual que é a Não, resposta certa do exercício? Me lembra aqui. a resposta certa, deixa eu olhar aqui Uhum. para você que eu tenho aqui. Peraí, só um minuto. Deixa eu tentar. Às vezes eu consigo até abrir ele aqui para a gente ver. Deixa eu tentar Veja. abrir ele aqui também. Enquanto a gente espera mais um pouquinho e a turma aí chegando. Foi. Já são antibacterianos, né? Na verdade, a resposta correta foi a letra C. E Eu, eu eu, eu marquei. não, você falou, eu lembro, mas assim, eu não lembro a resposta certa.
né? Mas eu lembro que eu não me lembro de ter sido Eu letra tenho B, aqui, ó. não. A letra C fala assim: os mecanismos de ação dos fármacos antimicrobianos são diversos, aos que atuam como bactericida ou bacteriostáticos, e Isso. outros cujo mecanismo de ação não está bem estabelecido. Uhum. Só que lá no livro, tá, aí tá certinho. Só que lá no livro também fala assim: todas são bactericidas e destroem a membrana plasmática das bactérias. Aí eu fiquei meio confusa lá na hora de responder. Você está falando da questão número 5? Número. A Deixa número eu 1 ver. fala, a número 1 é simples, né? Fala resistência microbiana, a resistência antimicrobiana. Sim, Né, esse aqui vocês acertaram? É mecanismo eu de resistência acertei. produzido por Uhum, micro-organismos, né? isso, eu Quando acertei expostos a um essa. Isso, antibiótico de uso inadequado. Essa é a resposta da 1. isso. A resposta Uhum, da a sim. 2 fala sobre os beta-lactâmicos, né? Por exemplo, a É, penicilina. pois Então, é. essa resposta certa é a E- letra A, né? Porque eles possuem um anel beta-lactâmico, que é o grupo farmacofórico. Essa também está bem simples. A 3, com relação à estrutura e atividade dos penicilínicos, é a letra B. Com o anel letra B. penicilínico, né, com o anel bicíclico, é importante e essencial para a atividade, né? Isso, essa eu fiquei em dúvida também, marquei a letra C. Essa você Mas marcou tá bom, errado? marquei errado. Fiquei em Vamos dúvida. ver. Na hora lá eu falei assim, a B ou a C? E eu falei assim, eu vou na C porque Eu acho que você então, a sua, precisa então, da C. a dúvida deve ser na 4, a respeito do mecanismo de ação dos Quatro, antimicrobianos, né? isso aí. A letra C diz: os mecanismos de ação dos fármacos antimicrobianos são diversos, os que atuam como bactericidas, os bacteriostáticos, e outros cujos mecanismo de ação não está bem estabelecido. Tá certo. Essa você marcou. Essa você tem certeza que está certa, né? Nós temos Sim, bactericidas, temos bacteriostáticos e temos aqueles que o e mecanismo de ação sobre ribossomo e alguma coisa que a gente ainda não tem total certeza. Qual que você marcou como correta? a letra D, porque todos são bactericidas e destrói a membrana plasmática das bactérias. Tem uma parte lá do livro que eu Ah, li que falava mas isso. olha só, a respeito do mecanismo de ação dos antimicrobianos, ele está falando o seguinte: todos os antimicrobianos são bactericidas e destroem a membrana plasmática das bactérias. Eu acho que você pensou assim: todos os bactericidas destroem a membrana plasmática, não foi? Foi. Na verdade é só uma maneira de interpretação, olha só. Ele diz, do jeito que está apresentada a questão aqui, a letra D, dá a entender que todos os antimicrobianos são bactericidas, que não são. Tem bactericidas, bacteriostáticos, e tem aqueles que destroem a membrana plasmática, mas temos outros mecanismos de ação também, entendeu? Na Eu verdade, é uma entendi, eu questão da entendi. maneira como o texto foi escrito, né? Aham, verdade. Porque eu achei as questões Mas tá simples. bom. Simples. Não, não estava Tá difícil, não. difícil. Era só uma questão mesmo de confusão, a gente confundir uma coisa com a outra aí, mas É, estava simples, não pelo estava que eu vi difícil. aqui, na verdade, foi a questão da maneira como foi escrito, né? É verdade. Aí eu dei uma confundida aí, mas tá bom. Eu fiz mesmo antes da aula para poder aprender e se eu tivesse alguma dúvida, entendeu? Se Mas tá houver, valendo. se houver destruição da membrana plasmática, é bactericida mesmo, tá certo? Só que nem todos os antimicrobianos são bactericidas. Essa que é a Tem lá questão. no livro lá que você mandou que tem a destruição da membrana plasmática. E Uhum, foi aí que eu aí eu, aí tem, eu que se Aí confundiu. eu fiquei confusa por causa disso, mas tá bom. Não, É mas para contar a família que a gente fez. é bom que porque nessa aula de hoje você acaba de tirar suas dúvidas. Quando você adianta a matéria assim, é muito bom porque você já vem com as dúvidas, você já sabe exatamente o que você precisa de desenvolver, né? De Pois é, conhecimento, né? exatamente. É bom Aí eu vi dessas que eu viagens. falei assim, nossa, mas eu li o trem lá, tudo é errado, não é possível, eu tô respondendo o trem tudo é errado. Não, na verdade, Mas seu raciocínio não está errado, né? O que tá, na verdade, é a maneira que a frase está apresentada ali que pode ter te confundido, né? certo, aham. Tá bom, Vamos lá? obrigada. Tá aí. De nada. Tá aí para vocês, antibacterianos? O slide está disponível? Tá disponível. Então vamos lá, ó. Eu coloquei para vocês aqui um exemplo clássico, que é a penicilina G, né? Benzilpenicilina, é a famosa benzetacil. E aqui vocês vão ver
o grupo farmacofórico, que é o anel beta-lactâmico, que é esse grupozinho aqui, que é responsável pela atividade. Então, relação estrutura-atividade. Já adiantando a questão da resistência antimicrobiana, se eu destruir o anel beta-lactâmico, eu destruo a estrutura, eu destruo o grupo farmacofórico, eu perco a atividade. É o mecanismo de resistência, né? E até mesmo porque a penicilina é usada há tanto tempo, né, desde 1940 alguma coisa, 45 principalmente aí na Segunda Guerra Mundial, é que o uso indiscriminado nós levamos muitos micro-organismos a desenvolverem resistência, né? Se vocês forem pensar que a legislação de controle de antimicrobiano é tão recente e esse micro-organismo está exposto a esse antimicrobiano aí desde 1940, ela vai alguma coisa, pelo menos por nós, né? Teve tempo suficiente para desenvolver mecanismos de resistência, né? Então, nós temos aqui, em 1913, Paul Ehrlich, tido como pai da quimioterapia. Lembrem que os antimicrobianos estão dentro dos quimioterápicos. Quimioterápico é toda aquela substância química que destrói uma célula, que impede o desenvolvimento, a multiplicação de uma célula. Por isso que os antineoplásicos também são quimioterápicos. E os antimicrobianos, idem, porque eles destroem ou impedem o desenvolvimento, o crescimento, a reprodução de uma célula, né? Ok? Nesse caso aqui, a gente fala que os antimicrobianos são quimioterápicos que agem sobre parasitas, agentes infecciosos, né? Nós buscamos o quimioterápico ideal, que é aquele que poderia ser utilizado em pequenas doses e altamente específico, né? Que teria uma relação estrutura-atividade que nos levasse a uma seletividade da célula a ser destruída, vamos pensar assim. Mas, infelizmente, a gente não tem essa seletividade 100%, né? Como nós vimos, não existe ainda o quimioterápico ideal, né? Ele tem que saber qual é a célula invasora, qual é a célula cancerígena, vamos pensar assim, e qual é a célula saudável. Ele acaba causando efeitos adversos aí sobre células saudáveis, né? SIDA são aqueles que matam, estáticos são aqueles que inibem o crescimento ou multiplicação. Então, bactericidas matam bactérias, agem na membrana celular, não é isso? Na parede celular, é aquilo que você falou, Karen. E os bacteriostáticos inibem o crescimento ou a multiplicação, normalmente agem sobre DNA, né? Que aí a célula não morre, mas ela fica impedida de se reproduzir. E aí, como não tem reprodução, você não tem sequência de processo infeccioso, né? A infecção, ela está ligada à capacidade do agente infeccioso, vírus, bactéria, fungo, de se multiplicar no tecido vivo, né? Então, nós vamos ter diversos fatores aí que vão influenciar nessa ação biológica, como pH, temperatura, duração de ação, fase metabólica em que se encontra o invasor, né? Nós temos esporos, temos forma vegetativa, latente vegetativa, com a fase, né, de reprodução. Isso é muito comum quando a gente tem ciclos, né, como temos de nemateumintos, como temos da malária. Nós temos ciclos com diversas formas metabólicas do parasita. E aí, alguns antimicrobianos, eles são específicos para uma certa fase metabólica. Outros, né, não têm seletividade nenhuma. Presença de outras substâncias interferentes, concentração do fármaco, e a gente vai considerar aqui também a presença de mecanismos de resistência. A gente tem que sempre considerar isso hoje, né, no cenário que a gente tem de crescimento cada vez mais de resistência microbiana, antimicrobiana aí, né, aos antimicrobianos. Passou. Aqui nós temos que dependendo aí da concentração, pode ser bactericida ou pode ser bacteriostático, mesmo fármaco. Quimioterápico. Então, sempre que a gente fala em quimioterápico, a gente tem aí um hospedeiro. Falando em antimicrobiano, a gente vai ter mesmo mais, né? Porque a gente está falando propriamente dito de uma infecção. E aí, uma das questões a serem consideradas é que existem fatores do indivíduo que devem ser considerados para que eu tenha um quimioterápico ideal, com baixa
toxicidade, alta seletividade que seja inócua ao hospedeiro, né? Que não cause danos ao hospedeiro. E aí eu tenho que considerar que eu posso ter alterações de acordo com a idade, aqueles que são contraindicados durante gestação, fatores genéticos, hipersensibilidade, né? Algumas pessoas têm grande alergia, né? Hipersensibilidade à penicilina, por exemplo, às sulfas, ok? E isso faz com que nos devemos, né, nos ater muito à questão do índice terapêutico, da janela terapêutica, né? Para os antimicrobianos, nós temos o que a gente chama de SIM, com C, que é a concentração inibitória mínima. Abaixo da concentração inibitória mínima, eu não consigo atingir os tecidos com a concentração necessária, então eu não vou ter um efeito antimicrobiano do tamanho que eu quero. E acima disso, eu tenho toxicidade. Então, eu tenho que sempre considerar isso aí. Né? Número de tomadas diária, manutenção de um platô de concentração inibitória mínima. Agente invasor, o quimioterápico vai agir. O ideal seria que ele não atingisse o hospedeiro, mas isso não é possível porque sempre que a gente fala de um ataque a uma célula, normalmente a gente está pensando que ou vai destruir uma membrana, né? Aí a gente tem que pensar que a membrana tem que ser diferente da bactéria, com fungo, com o ser humano, né? Diferenças bioquímicas, quando a gente está falando de uma ação sobre uma enzima, sobre um processo metabólico. Diferenças na distribuição, principalmente transporte ativo, como que esse fármaco entra dentro da célula. E aí nós temos que pensar nessa questão em diferenças citológicas e morfológicas que vão levar, bioquímicas também, né? Que vão levar a uma seletividade maior ou menor. Então, se você pensa sempre em cadeia evolutiva, quanto mais próximo do ser humano o micro-organismo está, em termos de cadeia evolutiva, de taxonomia, mais próximo do ser humano, mais semelhantes são as células. Então, se é para matar um nemateuminto, um máscaris, eu vou ter uma similaridade das células muito maior do que com uma bactéria, que é do reino Monera, né? Ou de um fungo mais semelhante ainda, porque o fungo já é um eucarionte, as bactérias são ainda procariontes, então a gente tem muita diferença ou em comum. Então, muita coisa em comum, muita coisa diferente. A gente tem que sempre considerar isso aí na escolha do antimicrobiano, no desenvolvimento do antimicrobiano e nas pesquisas, né? Modificação molecular de quimioterápicos úteis. Variação estrutural de quimioterápicos tóxicos ou pouco eficazes, isolamento de novos compostos e técnicas de micro e biotecnologia. Então, isso aqui, o desenvolvimento dos quimioterápicos vão se basear nesses 4 parâmetros. Ou eu vou modificar um que já existe, ou eu vou fazer uma variação de um que é tóxico, mas aí eu vou fazer com que ele possa ser utilizado, ou eu vou isolar um composto novo, ou sintetizar mesmo às vezes, ou então uma técnica de biotecnologia que é como é feita a penicilina, né? A penicilina é feita, a gente sabe que por um fungo. Então, eu altero algum parâmetro, algum processo metabólico na produção. Aí é biotecnologia, né? Eu preciso de alterar um micro-organismo vivo produtor ali. Então, eu preciso de técnica de micro e de biotecnologia. Os antibióticos são esses quimioterápicos que vão agir sobre organismos vivos, né? E aí a gente busca sempre redução de toxicidade. Uma coisa muito importante de pensar é a resistência microbiana, resistência aos antimicrobianos. E uma das questões que mais nos leva à resistência, ao desenvolvimento de resistência, é uso irracional, né, indiscriminação de uso. E isso muito está relacionado à prescrição indiscriminada e ao uso indiscriminado e também ao uso incorreto. Então, pessoal, ao uso incorreto, imagina, antigamente a gente tinha aí lincomicina injetável, de uso pediátrico, uma injeção intramuscular de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas. Se você pensar no ambiente hospitalar, isso não é tão complicado assim, pode até, né, acontecer. Esse medicamento era chamado de frademicina.
Mas imagina hoje em ambulatório, em casa, numa drogaria, você aplicar uma frademicina numa criança aí de 6 em 6 horas, que seja, 4 vezes ao dia. Então, assim, uma posologia péssima, né? A tomar amoxicilina de 8 em 8 horas, 3 vezes ao dia. Não é difícil, mas também é uma posologia ruim. O ideal é você tomar 3 azitromicina, uma por dia, durante 3 dias. Uma posologia boa. Dose única, melhor ainda. Nós temos antibióticos, antiparasitários de dose única? Temos, né? A gente tem aí secnidazol, a gente tem alguns antifúngicos, como fluconazol, nós temos os antiparasitários aí, tipo albendazol, né? Então, existe. Mas antibacteriano é um pouco difícil de a gente ter em dose única. Então, quanto menos tomadas você conseguir, melhor será. Né? Então, é um exemplo que eu dei. Uma azitromicina, 3 doses. Uma dose por dia por 3 dias. Amoxicilina, 21 doses, 3 doses por dia por 7 dias. Então, qual a prescrição você escolheria? Qual a prescrição você prescreveria? Qual que é mais racional? Né? Várias questões levadas em consideração. Temos a potência, normalmente como são produtos de origem biológica, como penicilina, a gente trabalha com potência em unidade internacional, UI, não é verdade? 1.200.000 UI, 5 milhões de UI. Né? Como a gente trabalha com a penicilina, a gente trabalha com a insulina, porque são produtos de origem biológica, hormônios. Né? Hoje nós temos essa produção de antibacterianos por síntese laboratorial, ou através de biotecnologia, produzido por fungos filamentosos, como a penicilina produzida originalmente, sintéticos ou semissintéticos. Né? Sintéticos são aqueles produzidos em laboratório, semissintéticos são produzidos em laboratório, mas a partir de uma molécula natural já existente. Em 1929, a penicilina foi descoberta, né? Vocês já sabem disso aí. Em 1938, a sulfa. E aí, a partir de 1941, a penicilina começou a ser utilizada em larga escala para diversos tipos de infecção e foi uma grande vitória, um grande avanço, principalmente aí na Segunda Guerra Mundial. Né? Nós que estudamos infecção hospitalar, a gente sabe que na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, morriam-se mais soldados de infecção do que propriamente dito de tiro, de facada, né? Porque era uma guerra de trincheira, então tinha muita luta corporal, né? Com baioneta, com faca. Então, assim, levava uma facada. Não morria, mas aí aquilo infeccionava lá naquele campo, no meio do nada, né? Sem água para beber direito, para tomar banho, né? Sem alimentação decente. Então, assim, diversos aspectos, tudo sujo, né? Diversos aspectos já predispunha a uma infecção. Então, se levava uma facada ali, uma ferida, um tiro no ambiente desse, você não morria na hora, mas morria de infecção. E aí, na Primeira Guerra Mundial, nós tivemos uma alta taxa de mortalidade por infecção. Na Segunda Guerra Mundial, nós já não tivemos isso, porque nós já tínhamos a penicilina e era utilizada indiscriminadamente, né? De todos os modos para todos os tipos de infecção. A penicilina foi um dos grandes avanços aí da farmácia nos esforços de guerra. Ainda hoje é muito utilizada as penicilinas, né? Às vezes não a bezetacil, mas temos aí da classe muitos que são utilizados ainda hoje, né? Emílio, volta lá no outro slide, fazendo favor. Diagnóstico de câncer, o uso, como assim? Explica aí para nós. Oi? Pode Explica aí perguntar. para gente. Esse Lá uso embaixo, aí, infecções sistêmicas, circulatórias, as infecções você sabe. Não. Profilaxia de infecções e diagnóstico de câncer, que você quer saber, né? Isso. São marcadores. Por exemplo, eu posso fazer com que esse antimicrobiano ele chegue até um grupo de células. Um tumor, ele tem uma potencialidade de absorver. O tumor absorve muito, né? Então, pense comigo que são células que estão multiplicando de maneira desordenada e tudo que se dá para o organismo, ele aumenta o consumo.
Então, se você coloca um carboidrato, ele tende a sugar aquele carboidrato. Por isso que as pessoas tendem a emagrecer, né? As neoplasias, as células cancerígenas, elas têm um metabolismo acelerado. Então, você consegue utilizar uma marcação da penicilina para descobrir se existe um tumor. Isso foi feito assim há muito tempo. Hoje não é feito assim mais. Hoje nós temos outros marcadores de câncer mais importantes e mais específicos. Mas antigamente fazia-se dessa maneira. Marcava-se a penicilina e depois descobria em qual local que ela se concentrou. Ela se concentrava nas células tumorais, entendeu? De câncer. Entendi, bacana. Hoje a gente usa muito ainda o mesmo processo, mas tomografia, ressonância magnética, né? Antigamente fazia marcação com a penicilina. Hoje nós temos medicamentos radiofármacos que são mais precisos. A penicilina era mais barata, hein? Com certeza, com certeza. Mas ela não tem tanta sensibilidade assim quanto tem esses compostos à base de bário, esses injetáveis, radiofármacos injetáveis, né, com tecnécio. São caros mesmo, né? E esses que a gente chama de contraste, né? A gente costuma chamar de contraste radioativo, né? Bastante utilizados em radiologia, para raio-x, tomografia, ressonância. Pois é, aí o bolso pesa. Né? Tem muitas pessoas também existe também um risco alto de hipersensibilidade da penicilina quanto dos contrastes radioativos, né? A gente sabe que esses radiofármacos aí de contraste, eles podem dar muito problema no uso também. Tem que ser usado com acompanhamento médico e o profissional tem que estar sempre próximo, né? Classificação dos antibióticos. Ó. Por biossíntese, nós temos derivados de aminoácidos, como penicilinas, cefalosporinas, derivados de carboidratos, canamicina e lincomicina, derivados de acetato e propionato, como as tetraciclinas, diversos, como rifamicina, vancomicina, com relação ao espectro de atividade, amplo espectro, que é gram positivo e gram negativo, só de gram positivo, só contra gram negativo, contra micobactérias, né? São essas que são utilizadas no tratamento da tuberculose e da hanseníase, né? Isoniazida, rifampicina, etambutol, não sei se vocês conhecem, né? Pouco utilizado, graças a Deus, né? Senão nós temos pouca hanseníase e pouca tuberculose. Mas são aquelas bactérias, micobactérias, né? Contra fungos e antineoplásicos, ok? Essas micobactérias são aquelas do exame de Barr, né, pessoal? Bacilo, álcool, ácido resistente, né? Vejam que tem antineoplásica aqui, ó, tá vendo? Está considerando o antibiótico, né, os quimioterápicos aqui, dentro desse espectro. E a classificação, hoje em dia não usa muito isso mais, mas em 1970 eram 10 famílias aí, alifáticos, alicíclicos, aromáticos. Hoje a gente não usa isso mais não, tá? Hoje a gente tem uma classificação um pouco melhor, que é isso aqui, de interesse clínico. Beta-lactâmicos, macrolídeos, aminoglicosídeos, tetraciclinas, cefalosporinas, peptídeos. E aqui os mecanismos de ação. Quais os mecanismos de ação sobre a célula bacteriana? Primeiro, inibição da duplicação cromossômica ou da transcrição. Vai inibir o processo de reprodução, né? Inibição da atuação de enzimas que produzem substâncias essenciais ao metabolismo. Eu vou paralisar o metabolismo. Danos à membrana plasmática. Eu mato a célula por lise, né? Destruiu a membrana, eu tenho uma lise celular. Inibição da síntese de proteínas. Eu também vou paralisar o metabolismo, né? Inibição da síntese da parede celular. Então, e ribossomos. Né? Nós temos diversos aí que agem sobre as porções, né? 30, 50 aí dos ribossomos. Então, esses são os 6 mecanismos mais comuns de ação. Esses são os que a gente estuda e a partir do qual a gente pode classificar essas drogas, esses fármacos antibacterianos por mecanismos de ação. Beta-lactâmicos clássicos, então. Então, os primeiros, a gente começa com beta-lactâmicos, foram os primeiros, né? São mais seletivos, tem uma toxicidadezinha seletiva e apresentam elevado índice terapêutico para quem não é alérgico, né? Para quem tem hipersensibilidade, uma pequena quantidade é suficiente para causar um choque. Agem na parede celular das bactérias. Ó. Ok?
penicilina, ampicilina, cefalosporina. Tá aqui o anel beta-lactâmico, dá uma olhadinha, né? Então, esse é o grupo farmacofórico, vocês estão vendo ele aqui, ó, né? Esse aqui é o anel beta-lactâmico, ó, esse aqui é né? Tá aqui, ele que é destruído. E aí nós temos a benzilpenicilina com esse radical, a fenoximetilpenicilina com esse radical, e aí eu posso ir mudando os radicais, né? A estrutura tem um anel beta-lactâmico, que está aqui, estão vendo aqui? O azul mais claro. Uma carboxila livre, que está aqui, de laranjinha, e um ou mais grupos amino. Aqui tem um grupo amino só. Tá vendo? Normalmente, onde tem um R aqui, ó, é onde a gente muda mais a molécula. A intensidade da atividade microbiana, antimicrobiana, né, vai estar relacionada com essa característica fundamental da molécula. Cis aqui, essencial, anel beta-lactâmico, ácido livre aqui, que é essencial, que a gente viu lá, e esse grupamento com nitrogênio aqui, esse grupo amida. Ok? A atividade depende do anel beta-lactâmico em A, ligado ao núcleo tiazolidínico, que é esse que tem o enxofre aqui, né, de tia, né, do enxofre, da carboxila livre e dos grupos amido que vão estar presentes ali. Ok? Grupo amida porque está ligado com oxigênio aqui também, mas eu posso ter outros nitrogênios aqui também, né? E aqui eu tenho a molécula de uma maneira mais complexa, vocês vão ver que eu posso ter radicais se ligando aqui, ó, né, em diversos locais, 1, 2, 3, estão vendo a numeração, né, ó. Os anéis beta-lactâmicos em C4 e N4, que está aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, né. A intensidade da atividade depende da estereoquímica da cadeia lateral, então a gente viu que eu preciso de um grupo cis aqui, então a estereoquímica também vai influenciar. A estabilidade deles é muito discutida, né? Porque eu tenho que definir pKa, pH das soluções, e devido ao grupo carboxílico ali, as penicilinas são relativamente ácidos fortes, de baixo pH. Tem uma cadeia lateral que é um grupo R aqui que pode ser alterado, né? E são inativadas quando eu quebro aqui essa ligação entre N4 e C7, estão vendo? Eu quebro o anel beta-lactâmico e destruo uma beta-lactamase, né? É uma enzima que destrói, produzida por bactérias existentes, que destrói o grupo beta-lactâmico. Okay? Tem a cadeia lateral aminada, né? Como vocês viram aqui com nitrogênio. Grupo volumoso aqui ligado ao R. E amplitude de espectro aí vai depender muito da hidrofilicidade, mas eu tenho um espectro ampliado contra GANs negativas, por exemplo, amoxicilina e ampicilina, o que eu não tenho na penicilina clássica, na penicilina G. Okay? O anel beta-lactâmico ele tem uma ligeira instabilidade, por isso não é muito difícil dele ser clivado, ó, e hidrolisado por enzimas aí produzidas pelas bactérias resistentes, né? Ou isso pode acontecer também em água. Vocês observaram que a penicilina, hoje em dia, a gente tem até uma estabilidade maior, porque a gente conhece mais de tecnologia farmacêutica. Mas antigamente as penicilinas, elas eram todas em pó, vinham em pó, você só podia solubilizar no momento do uso. Então, ela só era reconstituída no momento do uso. Hoje a gente tem algumas, como a da Eurofarma, que já é líquida, já vem com a suspensão pronta. Mas a água, presença de água possibilita a hidrólise, né? Então favorece a hidrólise, é melhor que seja liofilizada, disponibilizada da forma seca, na forma de liófilo. Aqui eu trouxe para vocês verem os exemplos, ó. Penicilina G, veja a alteração para outras penicilinas, para metaciclina, para ampicilina e para amoxicilina. Então tá marcado, ó. Dá uma olhadinha aqui. Essa é a penicilina G ou benzilpenicilina. Tá vendo aqui? Essa é a penicilina com, olha só, pequenas alterações. Eu só tenho um oxigênio aqui.
Aqui, tá vendo? Eu já tenho um pouco mais de alteração na molécula, na meticilina. Na ampicilina eu já tenho um grupo aminado. Estão vendo? E aqui eu já tenho um grupo aminado e já tenho uma hidroxila. É a amoxicilina. Estão vendo? E vocês vão ver que isso vai trazendo alterações. Ó, ácido sensível, ácido resistente, possui espectro de ação idêntico à outra. Essa aqui já é mais comum em infecções resistentes às de cima. Essa tem um espectro amplo. Estão vendo? Essas são chamadas de segunda geração, né? Então, as pequenas alterações vão causar sensível alteração, pequenas alterações moleculares vão causar insensíveis alterações sob efeito, né? Sob a eficácia clínica frente às infecções, frente aos micro-organismos, ok? Tá aqui a amoxicilina, que é um exemplo. Aqui, para vocês verem como que funciona o processo, ó, a quebra, né, a inativação pela quebra do anel beta-lactâmico, que é muito comum de acontecer nas resistências. E problema com as penicilinas de primeira geração, que são sensíveis ao ácido gástrico. A maioria delas era injetável justamente por causa disso, né? A penicilina é injetável porque ela não passa ilesa pelo pH estomacal. Então, nós temos essa dificuldade de uso. Não são ativas em bactérias gram-negativas, nós vimos que a ampicilina, a amoxicilina melhorou um pouco disso, mas elas não eram ainda. E a resistência bacteriana é maior, né? O grupo farmacofórico mais instável. E aí, com de segunda geração, isso já é um pouco corrigido pelos outros grupamentos que foram colocados ali. Então, a adição de outros grupos deixaram a molécula como um todo mais estável, mais difícil de ser até inativada. Ok? Então, aqui uns outros exemplos que a gente tem, né? Uma situação que vocês devem saber, por exemplo, o ácido clavulânico, ele não é um antibiótico, não é verdade? Vocês sabem disso, né? Ele só tem uma capacidade maior de atrair as enzimas aí, as beta-lactamases, e ele se cliva no local da penicilina. Então, amoxicilina e clavulanato. O antibiótico é a amoxicilina. O clavulanato é uma molécula, uma estrutura de sacrifício. Ele inativa, vamos dizer assim, a resistência. Vocês já sabiam disso, né? Antibiótico suicida, né? Vocês já sabiam disso, não já? Já estudaram Não, isso? Não? lembrado não. Porque às vezes eu pensei que às vezes você tinha estudado em farmacologia. Mas o que acontece? Quando você vê lá uma associação de amoxicilina com clavulanato, você imagina que são dois antimicrobianos. Na verdade, não é. O ácido clavulânico, olha só, ele tá vendo que ele tem um anel beta-lactâmico também? Só que ele tem um anel beta-lactâmico mais instável ainda. Aí o que acontece? Quando eu tenho uma beta-lactamase, quando eu tenho uma bactéria que tem a enzima da resistência, se eu colocar a amoxicilina, ela vai destruir a amoxicilina. Mas se eu colocar o ácido clavulânico, ela tem muito mais afinidade pelo ácido clavulânico. Então, o que acontece? Eu coloco o ácido clavulânico como sacrifício, como suicida, a enzima vai toda destruir o ácido clavulânico e a amoxicilina fica livre para a sua atividade. Entenderam como que funciona? Seria meio que um carreador, no caso. Na verdade, ele se sacrifica. A enzima da inatividade do anel beta-lactâmico, ele age sobre o ácido clavulânico e não age sobre a amoxicilina nesse caso. Aí eu destruo todo o ácido clavulânico, mas aí eu mantenho a amoxicilina viva, né? É ativa. Viu? Não é um antimicrobiano, viu? Ele é utilizado com outras. Tienamicina, é de amplo espectro, né? Um antibiótico muito utilizado hoje em CTI, em locais onde eu tenho muita possibilidade de bactérias, de micro-organismos resistentes de maneira geral. Ácido olivânico, nocardicina. Aqui o mecanismo de novo, tá, pessoal? Isso aqui é só um exemplo para vocês aí, que eu tenho aquele mesmo slide, mas com alguns exemplos. Quais são os que atuam sobre o aparelho celular? Beta-lactâmico, vancomicina, isoniazida e etambutol, são sobre micobactérias, né? Sobre a replicação, quinolonas, né, como ciprofloxacino, levofloxacino, metronidazol, síntese do RNA, rifampicina e rifabutin,
Síntese de proteínas ali, lá principalmente na 50S do ribossomo, né? Cloranfenicol, região 30S dos ribossomos, aminoglicosídeos, tetraciclinas, ok? Para vocês aí. As sulfas são antimetabólicos, só para vocês terem exemplos aí, ok? Então, aqui nós temos os beta-lactâmicos. O anel beta-lactâmico é o centro da atividade da molécula, não se esqueçam disso. Aqui um exemplo da beta-lactamase destruindo a penicilina ativa, clivando o anel beta-lactâmico por, né, enzimática, uma clivagem enzimática, olha aqui. Estão vendo? E isso é responsável pela perda da relação de estrutura e atividade. Perde o efeito antimicrobiano. Temos os aminoglicosídeos, né? Aí como macrolídeos, azalídeos, cloranfenicol, atuam sob grandes positivas. Aqui um exemplo, os macrolídeos são chamados de macrolídeo, né? Justamente porque tem umas moléculas enormes. Olha o tamanho da eritromicina. A eritromicina age sobre o ribossomo também, né? RNA ribossômico. Eritromicina, claritromicina, azalídeos como a azitromicina também estão dentro aqui, ok? Alguma dúvida, pessoal? Eu tenho tentado deixar menos coisa nos slides, porque a gente tem só 50 minutos por semana e é o momento para a gente discutir a unidade inteira, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês tragam aí depois, né? Vamos ver se a gente arruma um momento para a gente discutir, tá? Alguma dúvida com relação a... O que eu queria que vocês vissem aqui, foquem nessa observação aqui, primeiro, nos mecanismos de ação, 6 mecanismos de ação aqui, na quebra do anel beta-lactâmico, com a perda da relação de estrutura-atividade, a inativação enzimática do anel beta-lactâmico, a perda da estrutura, perda da atividade, né? Isso é a resistência microbiana. E foquem aqui, olha só, para vocês verem como que pequenas alterações, dê uma olhada nesse slide depois, vejam como que as pequenas alterações das penicilinas de primeira, de segunda geração, alteraram muito o efeito e a utilização dessas drogas antimicrobianas. Joia? Tudo bem? Beleza. Então, beleza. Então, abraço para vocês aí. Até a próxima semana, tá joia? Um abraço, galera. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.